curiosa que quase ninguém se faz sobre o trabalho. Estamos realmente a escolher aquilo que fazemos ou estamos apenas a continuar algo que começou há muito tempo? A maioria das pessoas, elas entram numa profissão para resolver uma fase da vida. Pode ser necessidade financeira, expectativa familiar, oportunidade que estava disponível naquele momento. N razões. Nada desses motivos é errado. Mas o que quase nunca acontece é a pessoa voltar mais tarde e perguntar se essa escolha ainda faz sentido para quem ela se tornou hoje. Muitas trajetórias profissionais começam assim. A pessoa aceita um primeiro emprego porque precisava de estabilidade, depois surge uma promoção, uma nova responsabilidade, um aumento salarial e a vida organiza-se à volta daquele caminho. E quando se apercebe, passaram 5, 10, 15 anos sem que a decisão inicial tenha sido realmente revista. Quando a gente volta aquele momento de introspecção em que a gente se pergunta em que momento tudo começou e se realmente ainda partilhamos do mesmo pensamento que nos levou a estar ali. E não porque a pessoa seja irresponsável ou desatenta por não fazer esse tipo de coisa, mas porque a vida profissional tende a empurrar-nos para a continuidade. E a consciência, neste momento, começa a ter um papel importante na nossa carreira, porque trabalhar não é apenas produzir resultados ou cumprir responsabilidades. É também um espaço onde nós passamos grande parte da nossa vida, grande parte do nosso dia. E quando esse espaço é vivido apenas num modo de sobrevivência, algo dentro da pessoa começa lentamente a desligar-se. A pessoa continua competente, cumpre as tarefas, entrega os seus resultados, até se calhar com mais afinco que inicialmente. Mas internamente começa a surgir um desgaste silencioso. Muitas vezes isso aparece em sinais simples. A energia diminui, a motivação ela torna-se irregular, pequenas tarefas começam a ficar cansativas, o sujeito entra num lugar de exaustão mental e nestas situações que geram irritação desproporcional, o trabalho começa a ser vivido apenas como algo que precisa ser suportado até o final do dia ou até o final do mês, ou porque a pessoa torna-se um zombie. Vai, entrega o que tem para entregar e o desempenho cada dia até pode começar a cair. A saúde mental começa a ir para o ralo. E se não descarrega isso no trabalho, vai descarregar em algum lugar. Ou vai descarregar em outras relações sociais, na sua casa, com impaciência, ou até vai se meter em vícios, álcool constante e outros modelos aqui que no próximo vídeo eu posso mencionar as várias anestesias emocionais que levam o sujeito a tentar cooperar com a situação. Desculpa, eu aqui fiz uma tradução direta do inglês, né? To cope with the situation, mas penso que é perceptível. No vídeo anterior, eu falei sobre como muitas pessoas vivem no automático. No trabalho, isso se torna ainda mais visível, porque o ambiente profissional também reforça esse funcionamento, né? Existem metas, prazos, responsabilidades, expectativas.
vontade de pertença, de aceitação, de visibilização ou visibilidade. E tudo isso exige eficiência. E eficiência muitas vezes significa repetir aquilo que já sabemos fazer, vezes sem conta, sem espaço até muitas vezes para a criatividade ou para a iniciativa, dependendo de onde estivermos inseridos, né? Mas a maioria das instituições segue ali um protocolo muito rígido de documentação e de tarefas, então não há muito espaço para isso. Apesar de sermos cobrados a tal iniciativa, mas isso também é para um outro vídeo. E para muitas pessoas o trabalho transforma-se num ciclo: executar tarefas, resolver problemas, responder a exigências externas sem que exista espaço para questionar como se está realmente dentro dessa mesma experiência. E isso não acontece apenas com trabalhadores. Não é só com trabalhadores em posições iniciais ou que estejam lá há muito tempo. Acontece também com os líderes, com os diretores, aqueles que puxam, que tocam a empresa, a instituição. Um gestor pode ter uma equipa, responsabilidade estratégica, resultados consistentes e ainda assim sentir que está permanentemente em gestão de pressão. É uma bomba prestes a explodir. Sem tempo para refletir sobre o impacto do próprio estilo de liderança nos outros e em si, sobre a forma de como reagem as equipas, sobre o tipo de ambiente que se está a criar, porque ele também entrou no modo automático. E esse automatismo no líder muitas vezes vem acompanhado de um stress que escala. Ele escala e afeta não só o desempenho, mas também afeta a qualidade de vida desse líder. O sono fica comprometido, o indivíduo fica sempre na iminência de um ataque, de um burnout. Da mesma forma, um trabalhador, né, pode cumprir todas as suas funções e ainda assim sentir que a sua relação com o trabalho é apenas funcional. Trabalha porque precisa, não porque existe um sentido claro naquilo que faz. Porque tendo um sentido muito claro, a energia muda, a entrega muda, o ambiente muda. Quando nós sabemos o porquê que estamos aqui, quando existe um propósito maior que o dinheiro. Estou dizendo que o dinheiro não seja importante, mas um propósito que transcenda as finanças nos dá muito mais energia para continuar do que as finanças em si. Porque quando não se tem um propósito muito claro, ainda que se dê a maior quantia de dinheiro ao funcionário, nunca vai ser suficiente, porque a entrega não está ali. Então, aqui a consciência começa a introduzir algo diferente. Não necessariamente mudar de profissão, não necessariamente abandonar tudo e começar outra vida, mas começar a observar como reagimos à pressão de trabalho, observar os padrões que repetimos em equipa, em conflitos ou em decisões. Observar se estamos a crescer dentro daquilo que fazemos ou apenas a manter-nos. Porque quando essa observação começa, algo muda. O trabalho deixa de ser apenas um espaço de execução e passa a ser também um espaço de desenvolvimento humano. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que podemos fazer sobre a nossa vida profissional. Não apenas o que fazemos para trabalhar,
mas quem não nos estamos a tornar enquanto trabalhamos. E é exatamente sobre esse tipo de consciência aplicada à vida real que eu falo aqui no canal.